Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde os mercados estiveram focados nos dados do emprego nos Estados Unidos, nos dados dos preços na zona euro e ainda bem atentos ao que se vai passando no Médio Oriente com as tensões a aumentar. Não podemos contar com a China, que esteve de fora em feriado nacional durante toda a semana e ainda assim, os mercados estiveram também de ouvidos colocados no que se ia dizendo pelos responsáveis tanto do Banco Central Europeu como da Reserva Federal dos Estados Unidos. As tensões no Médio Oriente continuam a aumentar, mais ataques israelitas ao Líbano, mais ataques do Hezbollah a Israel, levaram aqui a uma escalada do conflito e com receios do mercado que se possam alargar a outras nações e a arranjar uma disrupção na oferta de petróleo, o que levou os preços do petróleo a registarem fortes ganhos durante esta semana. Falando em preços, os mercados estiveram atentos ao que se passava com os preços na Europa. Tivemos os dados da inflação na zona euro, que mostraram pela primeira vez uma redução mensal nos preços em 0,1%. A taxa de inflação anual global caiu de 2,2% para 1,8%, abaixo dos tais 2%, o objetivo do Banco Central Europeu, e com a inflação subjacente a abrandar de 2,8% para 2,7%. Isto enquanto íamos ouvindo fomos ouvindo os muitos discursos, tanto do Banco Central Europeu como da Reserva Federal. Na Reserva Federal a discussão continuava a ser se os 50 pontos tinha sido uma boa escolha no último corte de taxas de juros, ou então os tais 25 pontos, com o mercado a discutir, digamos, qual será o próximo corte de taxas de juros já na próxima reunião. Por outro lado, no Banco Central Europeu abriu-se mais a porta à discussão entre um corte de taxa de juros já a 17 de outubro, na próxima reunião, de 25 pontos, quando ainda há bem pouco tempo essa situação era afastada. Mas os preços em queda, os PMIs em queda, acabam por abrir bastante a porta a mais um corte de taxa de juros já em outubro por parte do BCE, o que pelo menos é isso que o mercado neste momento começa a descontar. Mas os mercados estavam de facto bastante atentos ao que se iria passar nos non-farm payrolls e foram surpreendidos, ou seja, se estavam à espera de uma surpresa, ela aconteceu mesmo. Os non-farm payrolls mostraram um número espetacular em termos de criação de postos de trabalho, 254 mil, estava-se à espera de cerca de 145 mil, à volta daqueles conhecidos já do mês anterior e que foram revistos em alta para cerca de 159 mil, 154 mil, e a taxa de desemprego voltou a cair, desta vez de 4,2 para 4,1, quando o mercado esperaria que se mantivesse nos 4,2. Isto depois de um corolário de vários números, desde os números de abertura de vagas de emprego, que voltou para os 8 milhões, uns ISM PMIs um pouco melhor do que esperado, o manufatureiro relativamente em linha, ligeiramente abaixo, mas nos serviços acima do esperado. Portanto, já tinha havido aqui alguns dados que mostrariam que eventualmente os non-farm payrolls poderiam sair acima do esperado. De qualquer das formas, isto foi uma surpresa que apanhou todos desprevenidos. Claro que isto terminou com as yields obrigacionistas a dispararem uma vez mais, a recuperarem dos mínimos que tinham vindo a fazer e a terminarem a semana em máximos, e as expectativas relativamente ao próximo corte de taxa de juros nos Estados Unidos, já em 7 de novembro, acabou a semana com a probabilidade, a FedWatch Tool a mostrar uma probabilidade quase 100% para 25 pontos de corte, quando
ainda no final da semana passada, estava assente, não seria estar assente, mas estava, digamos, os mercados estavam bem divididos em 50-50 nessa situação de 25 ou 50 pontos. Ora, isto acabou com o mercado acionista a terminar de uma forma global em baixa, de uma forma global em perdas, embora há algumas situações, algumas exceções pelo meio. Foi o caso, por exemplo, do Hang Seng na Ásia. A Ásia terminou praticamente toda em perdas, o Nikkei, por exemplo, perdeu cerca de 3%, um pouco mais de 3%. No entanto, o Hang Seng, a única praça chinesa aberta durante esta semana, e não a semana toda, mesmo assim, acabou por ter esta semana mais um desempenho fortíssimo, que ganhou à volta de 10%. Já na Europa foi uma semana de perdas, também um pouco pressionada exatamente pelo que se vai passando no Médio Oriente, ou seja, com uma aversão ao risco a vir de causas exteriores. Tivemos aqui assim o Eurostoxx a perder cerca de 2%, um pouco mais. Nos Estados Unidos até fizemos novos máximos, não foi o caso do Nasdaq, que ganhou esta semana 0,08, os outros índices não ganharam mais, o Dow Jones até ganhou um pouco menos, o S&P 500 ganhou um pouco mais, e esses sim fizeram novos máximos esta semana, mas terminaram praticamente mistos numa semana que serpenteou entre ganhos e perdas. Já por cá, o PSI 20 acabou, como a maioria dos seus pares na Europa, perdeu aqui à volta de 2,3%, com a EDP Renováveis pressionar este mesmo índice ao cair cerca de 7%, e por outro lado a Altri a suportá-lo um pouco, ganhando cerca de 4%. No mercado cambial, de destacar os ganhos do dólar face praticamente todas as divisas. O DXY veio de níveis abaixo dos 100, chegou a negociar abaixo de 100 para terminar bem acima dos 102, um ganho semanal, o maior ganho semanal dos últimos 2 anos praticamente. Relativamente ao euro e ao iene, o euro-dólar caiu de níveis que chegou a estar à volta de 1,12 para terminar abaixo de 1,10, chegou mesmo ao mínimo à volta dos 1,0950, enquanto o dólar-iene, e o iene perdeu, além de o dólar ter ganho, o iene aqui ainda perdeu mais alguma coisa. O dólar-iene subiu de níveis em torno dos 142, ligeiramente acima dos 142, até ligeiramente abaixo dos 149. Se olharmos para as moedas emergentes, o rand sul-africano acabou por perder esta semana, muito devido à subida das yields norte-americanas e às expectativas de cortes menos agressivos por parte da Fed, e o rand perdeu face ao dólar norte-americano pouco mais de 2%. Exatamente o contrário do que se passou com o peso mexicano, que esta semana ganhou cerca de 2%, um pouco mais de 2%, depois de o seu Banco Central, de alguma forma, o vice-presidente, reiterar a continuação de uma política restritiva de taxas de juros e mantendo essas mesmas taxas de juros em níveis elevados, e ainda o Supremo Tribunal reavaliar a tal lei que o Governo quererá revogar relativamente à eleição ou nomeação de juízes do Supremo Tribunal. Nos mercados de commodities, o ouro praticamente não se alterou dos níveis a que tem andado a negociar, tendo ficado, obviamente, em termos nos máximos, a negociar em torno dos máximos de sempre. Teve aqui um ganho marginal esta semana de 0,02%. Já os preços do petróleo, como eu comecei por dizer, tiveram fortes ganhos, e tanto o Brent como o WTI ganharam mais de 9% durante esta última semana. A semana que vai agora começar é uma semana em que vamos ter novamente, vamos começar com mais uma época de resultados, a época de resultados aqui assim do terceiro trimestre. Vamos continuar a observar o que se vai passando no Médio Oriente, certamente. Vamos continuar a ouvir os vários comentários dos
tanto responsáveis do Banco Central Europeu como da Reserva Federal, e onde os mercados irão estar principalmente atentos aos dados da inflação que vêm dos Estados Unidos. Os dados da inflação dos Estados Unidos, o mercado espera que, em termos da inflação subjacente mensal, volte com os preços a ganhar cerca de 0,2, caindo dos 0,3 mostrados no mês passado, e isto para colocar a inflação no caminho dos 2%, que é, digamos, o objetivo da Reserva Federal dos Estados Unidos. Em termos mensais, a inflação deverá cair dos 2,5% para os 2,3%, enquanto a inflação core, a inflação subjacente, deverá cair de 3,2% para 3,1%. Os mercados vão estar bem atentos às palavras dos responsáveis do Banco Central Europeu, que depois de assumidamente os mercados estarem à espera e estarem a descontar 25 pontos base de corte na próxima reunião de 17 de outubro, vão provavelmente tentar rebater esse desconto, essa ideia do mercado dos 25 pontos, ou não, ou vão enfatizar essas mesmas expectativas, colocando de facto já bastante sublinhado esses 25 pontos de corte na próxima reunião do dia 17 de outubro, que ao terminar a reunião anterior era de alguma forma afastado. Por outro lado, também os mercados irão estar bastante atentos, ou será bastante interessante, eu diria mesmo, ouvir os responsáveis da Reserva Federal depois dos números espetaculares que nós vimos, que nós observamos na passada sexta-feira dos Non-Farm Payrolls. Por fim, vamos ter também mais bancos centrais, o Banco Central Neozelandês, que depois da surpresa em agosto de corte de 25 pontos, o mercado está agora à espera de 50 pontos de corte, de 5,25 para 4,75, quando os dados conhecidos da Nova Zelândia mostram alguma contração económica e a necessidade do Banco Central dar aqui assim algum suporte à economia. E finalmente iremos ter o início de uma nova época de resultados e, como sempre, o pontapé de saída vai ser dado por grandes bancos norte-americanos como o JP Morgan Chase, o Bank of America, o Wells Fargo, e portanto vamos estar uma vez mais atentos aos resultados das empresas, do tecido empresarial norte-americano, e ver até que ponto é que isso vai impactar de novo os mercados financeiros. Bom, para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!